Questões importantes envolvendo o Covid-19, tanto em relação à parte da saúde quanto à economia. E quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que é importante você evitar sair de casa, ficar em quarentena. Por outro lado, se as pessoas que realmente podem trabalhar e têm pouco risco de vida, essas pessoas podem entrar em colapso ainda maior ou sofrerem de outras doenças, adoecerem exatamente por não ter condições financeiras para se cuidarem. E quando eu falo sobre isso, olha só que interessante. Por um lado, a gente tem a questão de saúde, ou seja, eu preciso ficar em quarentena em casa ou permitir somente que as pessoas que estejam com o teste negativo trabalham. Por outro lado, eu tenho a questão econômica. Será que a economia pode parar não só no Brasil, mas no mundo? O que isso tem de repercussões negativas, inclusive para a nossa saúde? Você está sujeito a contrair outras doenças, inclusive não só na parte física, mas também problemas mentais com relação a isso. Então é hoje isso que a gente vai estar abordando nesse vídeo. E quando a gente fala sobre questões de saúde, 3 pontos são importantes quando a gente fala sobre quarentena. O primeiro deles é esse período que as pessoas estão em casa dá mais tempo, primeiro, para a gente testar novos medicamentos. Quando a gente fala sobre a questão em aumento de número de leitos de UTI, ou seja, assistência para aquelas pessoas que realmente precisam, mas é uma assistência mais específica. Se a gente fala em número de leitos, número de respiradores, não só na estrutura física, mas a gente também precisa de profissionais que estão capacitados, e não é todo país que tem já pessoal treinado para trabalhar em UTI, que a gente sabe que envolve especializações e outros conhecimentos mais técnicos específicos. E terceiro ponto é com relação aos testes. Infelizmente no Brasil a gente tem uma restrição com relação aos testes, mas a gente sabe que países que estão controlando, por exemplo, China, Coreia do Sul, estão testando muitas pessoas. Mesmo na Alemanha, se você olha pessoas que estão na estrada, dentro do carro, eles estão fazendo esse teste. Por que isso é tão importante? Imagine que uma criança hoje esteja positivo para o Covid-19, ela vai para a sala de aula. Em um dia ela pode contaminar todos os outros colegas ali da sala de aula, e esses outros colegas depois voltam para suas casas e pode contaminar os pais. Se ela faz um teste, por exemplo, antes de ir para a escola e deu negativo, ok, ela vai para a aula. Se deu positivo, coloca uma máscara, fica em quarentena. Olha só a diferença quando você faz mais testes. Isso também a gente poderia se estender aos trabalhos. Então os testes é muito importante. Então ter recursos para a gente conseguir fazer mais testes é fundamental. Então esses são os 3 principais pontos que a gente fala da quarentena, evitar com que as pessoas fiquem trafegando ao mesmo tempo. Primeiro é desenvolver medicamentos mais eficazes com relação a essa doença. Segundo, dá tempo para você construir mais leitos onde tem uma estrutura para receber pacientes graves. E terceiro, a gente tem a possibilidade de ter mais kits para testar pessoas. Agora, um outro ponto importante quando a gente fala do shutdown horizontal, ou seja, se todo mundo ficar em casa, só aquelas pessoas que realmente, profissionais de saúde, mercado, etc., forem trabalhar, vai chegar um tempo onde a economia vai entrar em colapso, e a gente sabe que a questão econômica está muito ligada com a saúde. Ou seja, a pessoa pode ser que não adoeça pelo Covid-19, mas pode adoecer por outros fatores. Imagine faltar comida para ela. Ela está se alimentando mal porque está faltando dinheiro. Vão surgir doenças nutricionais, doenças mentais. E aí a gente fala da importância do isolamento vertical. Ou seja, as pessoas que têm baixo risco de terem complicações, a gente sabe que pessoas abaixo de 40 anos, ou mesmo as pessoas que não têm comorbidades, essas devem sim permanecer trabalhando para que a economia não entre em um colapso. Porém, pessoas acima de 60 anos que tenham comorbidades devem ficar em quarentena, devem evitar lugares públicos. Mas é óbvio que para isso é interessante e importante que a gente tenha mais disponibilidade dos testes para saber se aquele indivíduo teve ou está positivo. Mais informações atualizadas, acesse o site www.ronaldogorga.com.br. Lá a gente está colocando notícias diárias sobre o Covid-19, não só com relação à parte do Brasil, de órgãos oficiais, Anvisa, OMS, etc., e também com relação ao mundo. Então tem dados sobre John Hopkins, CDC e outros. Seja gorgeous você também, atenção para sua saúde. Beijão, tchau, tchau.